This episode is brought to you by Ulta Beauty. Holiday cheer is here, and Ulta Beauty has gifts for everyone on your list. Treat them to fan-favorite gift sets from Charlotte Tilbury and Peach & Lily. Go all out with timeless fragrances from YSL, Ariana Grande, and Carolina Herrera. And you can never go wrong with an Ulta Beauty gift card. Head to Ulta Beauty for gifts that make the holidays brighter and even more beautiful. Ulta Beauty. Gifting happens here. When cool, creamy ranch meets tangy, bold buffalo, the whole is greater than the sum of its sauce. Say howdy, partner, to new Buffalo Ranch sauce. Only at McDonald's for a limited time. At participating McDonald's. agenciadepodcast.com.br. O que foi o século da humilhação? Como que um povo pode manter a sua força contra potências? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a revolta ou a Guerra dos Boxers, um dos principais eventos da virada do século XIX para o XX na China, que envolveu disputas com potências estrangeiras. O meu objetivo com esse episódio é fazer um bom panorama da China no século XIX, e também falar dos desafios que esse país enfrentou em um dos momentos mais delicados de sua história. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Se você é um ouvinte mais antigo do podcast, você sabe que já abordamos com detalhes a história da China. E deu para notar que estamos falando de uma trajetória milenar, e eu tô falando sem exagero. Na virada do século XIX para o XX, a China enfrentava um dos seus períodos mais críticos. Governada há séculos pela dinastia Qing, o império se via politicamente fragilizado, economicamente dependente de potências estrangeiras e socialmente tensionado. A chamada Revolta dos Boxers aconteceu entre 1899 a 1901 e não surgiu de um dia para a noite. Foi, na verdade, resultado de uma série de pressões externas e internas acumuladas ao longo de décadas, que levaram ao surgimento de um movimento violento e profundamente nacionalista, cujo alvo principal era o estrangeiro e tudo que ele simbolizava. Missionários cristãos, embaixadas, trens, telégrafos, indústrias ocidentais e, sobretudo, o poder imperial que era considerado fraco e submisso. Desde o início do século XIX, a China sofreu os impactos das chamadas Guerras do Ópio, em que foi forçada a aceitar a abertura dos seus portos e mercados a potências estrangeiras, como o Reino Unido. Os chamados Tratados Desiguais impuseram duras condições comerciais. Eles abriram concessões extraterritoriais e deram início a uma espécie de semicolonialismo em solo chinês. Cidades costeiras como Xangai e Tianjin se tornaram áreas de influência ocidentais, onde as potências atuavam com relativa autonomia. O resultado disso foi uma profunda sensação de humilhação nacional e de perda de soberania. Como resume o historiador Jonathan Spence, abre aspas, a China deixava de ser o centro autossuficiente do universo, para se tornar periferia explorada pelas potências ocidentais. Fecha aspas. Internamente, o Império também enfrentava sérios desafios. A crescente população e a escassez de terras geraram tensões sociais, enquanto a corrupção endêmica minava a autoridade do governo Qing. Revoltas como a Revolta Taiping, entre os anos 1850 a 1864, mostravam a fragilidade do regime. Além disso, havia o ressentimento crescente contra os missionários cristãos, e a sua presença era vista como agressiva e desrespeitosa à cultura local. Muitos chineses convertidos ao cristianismo eram protegidos por soldados estrangeiros e se beneficiavam de imunidades legais, o que criava uma camada privilegiada e amplamente detestada pela população. A tudo isso se soma o crescente papel das potências europeias na divisão da China em esferas de influência. O Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, Japão e, em seguida, os Estados Unidos competiam por concessões comerciais, ferrovias e controle portuário. Inclusive, se você está na escola, existe uma charge muito famosa que ilustra isso. Todos esses países são representados fatiando a China como se fosse uma pizza. Eu vou mandar lá no grupo dos apoiadores do podcast.
Bom, essa presença estrangeira, cada vez mais intrusiva, era percebida como uma nova forma de invasão, mais sutil que as guerras de conquista, mas igualmente danosa à autonomia chinesa. Foi nesse contexto que se formou o embrião da Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros, nome original do movimento que, mais tarde, será conhecido no Ocidente como os Boxers, em referência à prática marcial dos seus membros. Os Boxers não eram uma organização centralizada e nem ideologicamente coesa, ou seja, existiam diversas linhas internas. Tratava-se de um movimento camponês enraizado nas regiões do norte da China, principalmente em Shandong e Hebei, áreas muito afetadas pela crise econômica e pela presença estrangeira. Seus membros acreditavam na força espiritual, na prática de artes marciais e em rituais de possessão que os tornariam invulneráveis às balas dos estrangeiros. Misturando elementos taoístas, budistas e crenças locais, a sua religiosidade era intensamente sincrética e profundamente anti-ocidental. Embora nascida no meio rural da província de Shandong, a sua expansão pelo norte da China ao longo de 1899 a 1900 demonstrava mais organização e uma base de apoio popular bem crescente. Suas ações não se limitavam a ataques pontuais, uma vez que havia a convicção de que o movimento era uma missão sagrada, uma cruzada nacional e espiritual para livrar a China das influências estrangeiras, demoníacas e impuras, nas palavras dos próprios líderes boxers registrados em panfletos da época. A Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros, Yi He Quan, era apenas uma entre várias organizações locais de autodefesa que surgiram nas décadas anteriores, mas que ganhou fama pelo seu apelo místico e a sua retórica radical. Seus membros praticavam rituais que supostamente os tornavam invulneráveis a balas e sabres, acreditando serem possuídos por deuses ou espíritos ancestrais. Segundo o historiador Joseph Esherick, essa crença não apenas era folclore ou superstição, mas funcionava como um elemento mobilizador, capaz de dar coragem em um cenário de impotência social. A ideologia dos Boxers era profundamente xenófoba e anticristã. Nas faixas e panfletos que distribuíam, condenavam os estrangeiros como demônios de cabelos vermelhos e as missões cristãs como forças que corrompem o solo da China e envenenam o coração do seu povo, em suas próprias palavras. As comunidades cristãs locais, compostas em grande parte por chineses convertidos, eram vistas como traidoras e colaboradoras com os invasores, e por isso foram os alvos prioritários. Entre 1899 e 1900, centenas de missionários e milhares de chineses cristãos foram mortos, muitos deles de forma brutal. Igrejas foram incendiadas, cemitérios profanados, escolas e hospitais destruídos. Era um ensaio para algo que ia abalar ainda mais as estruturas da China imperial. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. Ray-Ban Meta glasses come with open-ear audio, so you can listen to your favorite music without blocking out the world around you. Hey Meta, play Gorgeous. Here's Gorgeous by Doja Cat. You can also ask Meta AI questions. Hey Meta, when's Doja Cat's next concert? Doja Cat is playing at the Los Angeles Theater next Tuesday. Sweet. Ray-Ban Meta glasses, available at Ray-Ban stores and other authorized retailers. Diante da crescente força dos Boxers, as autoridades locais se dividiam. Alguns governadores tentaram reprimi-los, temendo a escalada da violência e a retaliação das potências estrangeiras.
Outros preferiram a tolerância ou até mesmo encorajá-los, vendo neles uma força espontânea de resistência nacional. Um fator decisivo para o avanço do movimento foi a mudança de postura da corte imperial. A imperatriz viúva Cixi, figura central do império desde a metade do século XIX, estava em uma posição bem delicada. Sua autoridade era constantemente questionada pelos diplomatas estrangeiros, que a consideravam uma regente reacionária e instável. Ao mesmo tempo, a população chinesa via a dinastia Qing com desconfiança, por ser uma casa de origem manchu e por sua falta de ação diante das agressões estrangeiras. Cixi, percebendo que o movimento Boxer poderia servir como uma alavanca para recuperar o prestígio e poder, passou de uma posição de hesitação a de apoio velado, e depois deu apoio explícito. No ano 1900, a situação escalou de forma rápida. Em junho, os Boxers chegaram a Pequim, capital imperial, e iniciaram um cerco ao bairro das Legações, onde estavam as embaixadas das 8 potências estrangeiras, além de residências, escolas e igrejas. O cerco durou 55 dias, com bombardeios e episódios de violência de ambos os lados. Diplomatas, soldados e civis resistiam dentro do bairro morado, improvisando barricadas e enviando mensagens de socorro para as suas respectivas nações. A decisão mais polêmica de Cixi ocorreu nesse momento. Ela declarou guerra às potências estrangeiras, em aliança com os Boxers. Foi uma decisão arriscada e sem precedentes. Pela primeira vez em sua história recente, a China imperial assumia uma posição de confronto direto contra todas as principais potências do sistema internacional moderno. O resultado foi a formação da chamada Aliança das 8 Nações, composta por Reino Unido, França, Rússia, Alemanha, Japão, Itália, Áustria-Hungria e Estados Unidos. Não é tão comum pensar nos Estados Unidos agindo na Ásia de forma imperialista. Por isso, eu quero falar mais sobre esse tema com os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir o episódio sobre o imperialismo dos Estados Unidos na Ásia e os outros mais de 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que você vai poder ouvir os episódios exclusivos aqui mesmo no Spotify, beleza? Além de receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, as tropas dessa coalizão iniciaram uma ofensiva militar conjunta, com o objetivo de socorrer os diplomatas cercados, vingar os mortos e restabelecer a ordem. Em agosto de 1900, a cidade de Tianjin foi ocupada, e em seguida, as tropas avançaram para Pequim. Durante esse período, os Boxers continuaram agindo em outras províncias, incentivando a população a se rebelar contra estrangeiros, destruindo linhas telegráficas e atacando comboios. Apesar do clima favorável, o movimento enfrentava limitações militares muito evidentes, como o armamento rudimentar, sua organização tática frágil e a fé na suposta invulnerabilidade espiritual, que na prática não resistia ao confronto com os canhões modernos e as metralhadoras ocidentais. Ainda assim, a escala da violência e a resposta desesperada do Império Chinês surpreenderam o mundo. Como escreve Rena Mitter, professor de História da China Moderna em Oxford, abre aspas, a revolta dos Boxers não foi apenas uma insurreição religiosa ou camponesa, mas o último suspiro de um império tentando desesperadamente se manter relevante num mundo cada vez mais dominado pela lógica do poder industrial e colonial. Fecha aspas. No dia 30 de maio de 1900, os diplomatas liderados pelo ministro britânico Claude Maxwell MacDonald solicitaram que soldados estrangeiros viessem a Pequim para defender as legações. No dia seguinte, uma força multinacional de 435 soldados da marinha de 8 países desembarcou de navios de guerra e viajou de comboio de Dagu para Pequim. Eles estabeleceram perímetros defensivos em torno de suas respectivas missões. No dia 5 de junho de 1900, a linha ferroviária para Tianjin foi cortada pelos Boxers no campo, e Pequim foi isolada. No dia 11 de junho, no portão de Yongjing, o secretário da delegação japonesa, Sugiyama Akira, foi atacado e morto pelos soldados do general chinês Dong Fuxiang, que guardavam a parte sul da cidade murada de Pequim. Armado com rifles, mas vestindo uniformes tradicionais, as tropas de Dong ameaçaram as tropas estrangeiras logo após chegarem a Pequim, tanto que os fuzileiros navais dos Estados Unidos foram chamados a Pequim para proteger os estrangeiros que estavam lá.
O Kaiser alemão Guilherme II ficou tão alarmado com as tropas chinesas que solicitou ao califa Abdulhamid II do Império Otomano que encontrasse uma maneira de impedir o combate das tropas. O califa concordou com o pedido do Kaiser e enviou um dos seus principais comandantes para o conflito. Ainda no dia 11 de junho, o primeiro Boxer foi visto em um bairro ocupado por estrangeiros. O ministro alemão Clemens von Ketteler e soldados alemães capturaram o menino Boxer e o executaram de forma violenta. Em resposta, milhares de Boxers invadiram a cidade morada de Pequim naquela tarde e queimaram muitas das igrejas e catedrais cristãs da cidade, queimando algumas vítimas ainda vivas. Missionários dos Estados Unidos e britânicos se refugiaram na missão metodista, e um ataque ali foi repelido pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Os soldados da Embaixada Britânica e das delegações alemães atiraram e mataram vários Boxers. À medida que a situação se tornava mais violenta, as autoridades das 8 potências em Dagu enviaram uma segunda força multinacional para Pequim. Essa força de 2.000 marinheiros e fuzileiros navais estava sob o comando do vice-almirante Edward Seymour, sendo o maior contingente britânico. A força se deslocou de comboio de Dagu para Tianjin, com um acordo do governo chinês, mas a linha férrea entre Tianjin e Pequim havia sido cortada. Seymour resolveu continuar avançando de trem até o rompimento e consertar a ferrovia, ou avançar a pé a partir dali, se necessário, já que eram apenas 120 quilômetros de Tianjin a Pequim. A força Seymour não conseguiu localizar a artilharia chinesa, que fazia chover projéteis sobre as suas posições. As tropas chinesas empregaram mineração, engenharia, inundações e ataques simultâneos para surpreender os ocidentais. No dia 15 de junho, as forças imperiais Qing implantaram minas elétricas no rio Beihai, para evitar que a Aliança das 8 Nações enviasse navios para o ataque. Com uma situação militar difícil em Tianjin e uma falha total nas comunicações entre Tianjin e Pequim, as nações aliadas tomaram medidas para reforçar significativamente a sua presença militar. No dia 17 de junho, eles tomaram os fortes Dagu, comandando os acessos a Tianjin, e de lá trouxeram um número crescente de tropas para a terra. Pessoal, eu já quero falar mais sobre o desenrolar da revolta e como que ela impactou a história da China. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre soberania, guerra, coragem, lutas e imperialismo. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Agora as potências iniciaram a agressão e a extinção de nossa nação é iminente. Se simplesmente cruzarmos os braços e nos rendermos a eles, eu não teria rosto para ver os nossos ancestrais após a morte. Se devemos perecer, porque não lutamos até a morte? Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pela Imperatriz Cixi, ao mudar a sua posição e apoiar os Boxers contra os estrangeiros. Junto dessa declaração, a Imperatriz enviou uma ordem aos ocidentais para que os diplomatas e outros estrangeiros abandonassem Pequim sob escolta do exército chinês, no prazo de 24 horas. Na manhã seguinte, diplomatas se reuniram para discutir a oferta da Imperatriz. A maioria concordou rapidamente que não podia confiar no exército chinês. Temendo serem mortos, concordaram em recusar a exigência da Imperatriz. O enviado imperial alemão, Barão Clemens von Ketteler, ficou furioso com as ações das tropas do exército chinês e decidiu levar as suas queixas à corte real. Porém, a caminho do palácio, von Ketteler foi morto nas ruas de Pequim por um capitão manchu. Seu assessor conseguiu escapar do ataque e levou a notícia da morte do barão ao complexo diplomático.
Com essa notícia, os outros diplomatas temeram que também seriam assassinados se deixassem o quartel de operações e optaram por continuar a desafiar a ordem chinesa de partir de Pequim. A maior parte dos civis estrangeiros, que incluía um grande número de missionários e empresários, se refugiou na delegação britânica, o maior dos complexos diplomáticos. Os cristãos chineses foram alojados principalmente no Palácio do Príncipe Su, que foi forçado a abandonar a sua propriedade pelos soldados estrangeiros. No dia 21 de junho, a imperatriz viúva Cixi emitiu um decreto imperial, declarando que as hostilidades haviam começado e ordenando que o exército regular chinês se juntasse aos Boxers em seus ataques às tropas invasoras. Essa foi uma declaração de guerra de fato, mas os aliados não fizeram nenhuma declaração formal de guerra. Governadores regionais no sul, que comandavam exércitos modernizados, como Li Hongjiang em Cantão, Yuan Shikai em Jiangdong, Zhang Zidong em Wuhan e Liu Kuni em Nanjing, formaram um pacto de defesa mútua das províncias do sudeste. Eles se recusaram a reconhecer a declaração de guerra da corte imperial, que declararam ser uma ordem ilegítima e ocultaram o conhecimento dela ao público no sul. Yuan Shikai usou as próprias forças para suprimir os Boxers em Zandong. Enquanto isso, Zhang Zidong entrou em negociações com os estrangeiros em Xangai para manter o seu exército fora do conflito. A neutralidade desses governadores provinciais e regionais deixou a maioria das forças militares chinesas fora do conflito, fator que foi determinante para sua conclusão. A invasão de Pequim pelas tropas da Aliança das Oito Nações, em agosto de 1900, foi o desfecho militar do que, para muitos observadores da época, parecia uma guerra civil apoiada por forças externas. O cerco ao bairro das Legações durou quase 2 meses, durante os quais diplomatas, soldados e civis estrangeiros resistiram à ofensiva dos Boxers e dos soldados imperiais. A chegada das forças aliadas selou a derrota do movimento. A marcha rumo à capital foi marcada por combates pontuais, mas também por atrocidades cometidas pelas tropas estrangeiras. Historiadores como Paul Cohen e Joseph Esherick destacam os casos de saques, estupros e execuções sumárias cometidas por soldados europeus, russos e japoneses, frequentemente com o aval dos oficiais. A ocupação de Pequim não foi apenas um ato militar, mas também uma demonstração brutal de força e de domínio colonial. Ao entrar na cidade, as tropas estrangeiras encontraram a corte imperial em fuga. A imperatriz viúva Cixi, símbolo da monarquia Manchu, partiu para Xi'an com o imperador Guangxu, tentando manter algum controle do império longe da capital. Essa fuga foi interpretada pelos estrangeiros como um gesto de covardia e traição, mas para Cixi era também uma tentativa de sobrevivência política. Em meio à derrota e ao caos, os representantes das potências exigiram não apenas reparações financeiras, mas também uma série de concessões políticas e simbólicas. O protocolo Boxer, assinado no dia 7 de setembro de 1901, impôs condições extremamente duras ao Império Chinês. Entre as exigências estavam uma indenização de 450 milhões de taéis de prata, o equivalente a bilhões de dólares atuais, a ser pago ao longo de 39 anos, e claro, com juros. Além disso, também tinha a execução de oficiais e de membros da nobreza, que haviam apoiado os Boxers. Além disso, também teve a proibição de importação de armas por 2 anos, a instalação permanente de tropas estrangeiras em Pequim e ao longo da rota até o mar. Também teve um pedido formal de desculpas do governo imperial, inclusive comissões diplomáticas especiais às potências ofendidas. Essas cláusulas transformaram o tratado em um símbolo de humilhação nacional. A China se tornava assim um território semi-autônomo, sujeito aos interesses de nações estrangeiras. Para os intelectuais e reformistas chineses, a revolta dos Boxers nasceu como uma expressão legítima de resistência, mas terminou como uma catástrofe diplomática e militar. A repressão ao movimento foi igualmente brutal. Milhares de Boxers foram perseguidos e executados, incluindo camponeses suspeitos de simpatia com a causa. Em várias regiões, o simples fato de se praticar artes marciais ou rituais tradicionais podia ser motivo de prisão ou até morte.
Igrejas cristãs voltaram a ser protegidas e os missionários estrangeiros retomaram seus trabalhos com mais respaldo do que nunca. Em contraste, a elite confucionista tradicional, que havia hesitado em apoiar ou reprimir os Boxers, ficou em uma situação desconfortável, pressionada por estrangeiros e desacreditada pela população. A imperatriz Cixi, apesar de derrotada, sobreviveu politicamente. A partir de 1902, tentou conduzir uma série de reformas institucionais, conhecidas como novas políticas, que buscavam modernizar o exército, reformar a educação e até mesmo estudar formas de constitucionalismo. Segundo o historiador Emmanuel Rousseau, esses esforços foram, abre aspas, tardios e insuficientes, mas indicavam que o regime Qing compreendia, ao menos em parte, a necessidade de adaptação ao mundo moderno. Fecha aspas. Para o povo chinês, o impacto foi devastador. A indenização imposta pelo Protocolo Boxer provocou uma elevação brutal nos impostos, agravando a miséria de milhões de camponeses. As ferrovias e rotas comerciais passaram a ser controladas por companhias estrangeiras. Pequim permaneceu sob vigilância armada por anos. Era como se a China tivesse perdido a sua capital para um exército de ocupação, sem nunca ter oficialmente deixado de ser um império soberano. No plano internacional, a revolta dos Boxers serviu como alerta para outros movimentos de resistência anticolonial. Em regiões como a Índia Britânica e o Sudeste Asiático, a imprensa local acompanhou os acontecimentos com interesse e temor. O recado estava claro: revoltas populares, quando mal organizadas e sem apoio estatal efetivo, terminavam em tragédia. Ao mesmo tempo, o sofrimento chinês se tornava um argumento poderoso para quem defendia reformas e reorganização estatal como caminho para a independência futura. Por outro lado, entre os países ocidentais, o episódio reforçou a imagem da China como um gigante atrasado, incapaz de se modernizar ou se integrar ao sistema internacional. Essa percepção justificaria nos anos seguintes novas intervenções políticas e econômicas, como aponta o sinólogo britânico Jonathan Femby, abre aspas. A derrota dos Boxers pavimentou o caminho para a fragmentação da China no início do século XX e para a longa luta entre modernização e tradição que marcaria a história chinesa no século seguinte. Fecha aspas. A revolta dos Boxers, mesmo que militarmente derrotada e seguida de imensa humilhação para a China, foi um ponto de inflexão na história moderna do país. Seu impacto não pode ser medido apenas pelas perdas humanas e materiais, ou até pelas sanções impostas pelo Protocolo Boxer. A longo prazo, o levante alimentou um clima de transformação política, forneceu subsídios para a construção de um novo nacionalismo chinês e marcou simbolicamente o começo do fim da dinastia Qing, que deixaria de existir em 1911 com a Revolução Xinhai. Após a fuga e o retorno da corte imperial a Pequim, a imperatriz viúva Cixi e os seus conselheiros entenderam que o império precisava mudar. As novas políticas lançadas nos anos seguintes à repressão dos Boxers foram uma tentativa de modernizar as estruturas administrativas, educacionais e militares da China. Elas incluíam a abolição do sistema milenar de exames imperiais, a criação de novas escolas, a introdução de instituições jurídicas ocidentais e até planos para um parlamento constitucional. Porém, essas reformas não surtiram o efeito esperado. Por um lado, chegaram tarde demais. Por outro, foram vistas com desconfiança tanto pela elite tradicional quanto pelos jovens reformistas, que já desejavam uma ruptura total com o sistema imperial. O resultado foi o agravamento do fosso entre o governo e a sociedade, e uma crescente articulação de grupos revolucionários, como a Aliança Revolucionária Chinesa, liderada por Sun Yat-sen, que defendia a derrubada da monarquia e a criação de uma república. Nesse contexto, a revolta dos Boxers passou a ser reinterpretada. Inicialmente tratada como um erro político por parte do regime, que apoiaram um movimento popular desorganizado e violento. Com o passar do tempo, o episódio foi sendo resgatado como símbolo da resistência contra a dominação estrangeira. Essa ressignificação foi particularmente forte a partir da década de 20, quando intelectuais nacionalistas começaram a buscar na história recente elementos de construção de uma identidade chinesa moderna. No início da República da China, em 1912, o novo governo tentou equilibrar a crítica ao fanatismo dos Boxers com a valorização do seu espírito patriótico.
Muitos dos líderes republicanos reconheciam que, apesar dos excessos, o movimento expressava uma vontade popular de proteger a soberania nacional. Essa postura ambivalente pode ser observada em diversos discursos e livros escolares da época, que descreviam os Boxers como heróis trágicos, mal armados e ingênuos, mas profundamente devotados à pátria. Com a ascensão do Partido Comunista Chinês em 1949, o tratamento histórico da revolta dos Boxers ganhou uma nova roupagem. Os comunistas viam os Boxers como parte do movimento de massas que antecedeu a Revolução. Na historiografia marxista oficial do período maoísta, os Boxers passaram a ser exaltados como uma expressão espontânea de luta popular contra o imperialismo. Textos escolares, monumentos e filmes retratavam o movimento com simpatia. A retórica enfatizava a resistência do povo trabalhador contra as potências estrangeiras e contra a traição da elite manchu. A abordagem do Partido Comunista evitava valorizar o misticismo e o caráter religioso do movimento, elementos incompatíveis com a visão materialista marxista. Assim, os rituais espirituais e as crenças da invulnerabilidade eram minimizados, e os Boxers eram descritos como camponeses patriotas, ludibriados por tradições supersticiosas, mas que ainda assim, dignos de admiração pela sua bravura. Essa leitura parcial e instrumentalizada tornou-se dominante na China por décadas. A partir dos anos 80, com o início das reformas de Deng Xiaoping e a reabertura da China ao Ocidente, uma nova geração de historiadores começou a revisar essas interpretações. Trabalhos como os do já citado Joseph Esherick e Paul E. Cohen propuseram uma visão mais complexa da revolta dos Boxers. Eles destacavam a natureza ambígua do movimento, ao mesmo tempo nacionalista e xenófobo, revolucionário e reacionário, popular e manipulado por elite. Joseph Esherick argumenta que os Boxers não podem ser compreendidos apenas como vítimas ou heróis, mas como agentes históricos situados em um contexto de crise, dispostos a recorrer à violência extrema para proteger aquilo que consideravam ser a alma da China. Já Paul Cohen propõe uma leitura mais antropológica, sugerindo que a revolta dos Boxers pode ser vista sob três primas: o do acontecimento, o da experiência vivida e o da memória construída. Essas interpretações mais recentes influenciaram não só o meio acadêmico, mas também o debate público na China contemporânea. Exposições em museus, séries televisivas e artigos de opinião voltaram a explorar o tema com mais nuances e menos idealizações. A narrativa dos Boxers como heróis ou vilões cede espaço à compreensão de que eles representaram uma forma de resistência popular marcada por contradições, o que os torna ainda mais relevantes para entendermos os dilemas da China moderna. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História Meia Hora, que eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Rebelião Taiping. O segundo se chama Guerras do Ópio e o terceiro se chama História da China. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da revolta dos Boxers, estamos falando de um levante que aconteceu na China entre 1899 a 1901. Esse conflito teve caráter nacionalista e xenófobo, contra a crescente influência estrangeira e missionária no país. O movimento foi liderado por uma sociedade secreta, conhecida como Punhos Harmoniosos e Justiceiros, apelidada de Boxers pelos ocidentais devido à prática de artes marciais. Os rebeldes acreditavam possuir proteção espiritual contra armas de fogo e buscavam expulsar estrangeiros, cristãos e até chineses convertidos. Com o apoio de setores da dinastia Qing, especialmente da imperatriz viúva Cixi, os Boxers atacaram embaixadas, missionários e comunidades cristãs. Em resposta a uma coalizão de 8 potências estrangeiras, o Japão, Rússia, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Áustria-Hungria e Estados Unidos, organizou uma intervenção militar derrotando os rebeldes e impondo à China o Protocolo Boxer, que exigia pesadas indenizações e ampliava a presença estrangeira no país. A revolta, apesar do fracasso, simbolizou a resistência chinesa à dominação imperialista e ao declínio da dinastia Qing. O episódio intensificou a crise interna,
preparando o terreno para as revoluções que culminaram no fim do Império e na proclamação da República da China em 1911, que se deu a partir da Revolução Xinhai, revolução essa que encerrou séculos de domínio imperial na China. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então se quiser dar uma força, anota aí, é historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu! Hey, Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I don't know if you've heard, but Mint's premium wireless is $15 a month. But I'd like to offer one other perk. We have no stores. That means no small talk. Crazy weather we're having. No, it's not. It's just weather. It is an introvert's dream. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Are you a futures trader ready to level up your brokerage experience? EdgeClear is built for traders by traders, offering competitive fees, 5-star rated support, cutting-edge tools with transparent pricing, powerful platforms, and a forward-thinking approach. EdgeClear gives you the edge you've been looking for. Stop settling, start trading smarter. Visit edgeclear.com/Spotify and see why active traders are making the switch. Disclaimer, derivatives trading is not suitable for all investors.